Decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando a apreensão de alguns documentos no caso de a pessoa ser uma devedora. Tá com o nome aí pendurado, né, ô Bruna? Explica aí para o nosso ouvinte. É isso, gente. Inadimplentes agora vão poder perder a CNH, o passaporte, precisar entregar esse documento ali, pelo menos enquanto essa dívida estiver ativa, tá? Não é perder para sempre o documento, mas vão precisar entregar a CNH a depender da decisão do juiz. Isso é uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, numa votação que aconteceu por 10 votos a 1. O único ministro que votou contra foi o ministro Edson Fachin. No entendimento do restante da corte, essas apreensões desses documentos funcionam ali como uma forma de obrigar o devedor a quitar essas dívidas. De acordo com a decisão, as punições só poderão ser aplicadas caso não afetem direitos fundamentais. Não afetem o direito, por exemplo, de ir e vir, acesso à segurança, acesso à saúde. A sanção também, ali por determinação, deve atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. O que significa isso? Que não pode ser uma decisão desequilibrada de acordo com a infração que foi cometida. Então, por exemplo, o juiz, vai ficar na mão do juiz essa decisão de usar ou não esse novo recurso do Supremo, mas ele precisa ver que dívida é essa, quanto tempo não foi paga, qual que é o tamanho, como que isso interfere a vida de outras pessoas. Então, depende muito do tipo ali da dívida. Quem usa a CNH para trabalhar, tem a CNH de motorista profissional, não entra para esse caso, então não perderia o documento. Essa era a dúvida de um ouvinte nosso que é motorista, inclusive, se ele correria esse risco. Não corre o risco, mas tem gente que tem uma profissão que não usa o carro ali diretamente para trabalhar, mas usa o veículo para chegar na profissão porque trabalha num horário, por exemplo, que não é vantajoso ou que é muito distante, não tem transporte público. Vai rodar sem habilitação. Usa, né? Precisa da CNH. Nesse caso, necessitaria de uma outra decisão judicial. Então aí o negócio começa Agora, ô Bruno, a complicar só uma coisa, pouquinho. antes de você continuar. Isso é uma possibilidade, né? O é uma juiz, possibilidade. Ele pode fazer isso. Não quer dizer que o cara está devendo, ele já vai perder automaticamente o passaporte e a CNH. Não, pelo contrário. Mesmo porque senão quase metade do Brasil não vai ter CNH, mas passaporte, não vai ter documento né? nenhum, né? Como é que isso vai funcionar? Basicamente, o começo do trâmite é como já funciona hoje. Então, você tem uma dívida, em primeiro lugar, a empresa tenta o acordo. Então, você tem uma dívida aqui comigo, Joel, tá a fim de pagar, você tem como pagar, eu te dou até uns contos. Você tenta ali um acordo com a pessoa. Não deu certo, nome sujo, continua tentando ali um acordo, isso vai ser judicializado. Então, você vai receber uma carta, uma notificação na sua casa e vai precisar prestar um depoimento à justiça. Nesse momento, ainda acordos são tentados. A gente já tá aqui na justiça, tem certeza? Você não tem como pagar, a gente faz uma negociação, parcela, sei lá. Ainda assim, não deu certo, o juiz terá nas mãos agora mais uma possibilidade. Então, além do que ele já poderia fazer ali de decisão, ele pode apreender a sua CNH, o seu passaporte te proibindo de sair do país, pode te impossibilitar de participar de um concurso público ou, dependendo da situação e da empresa, também de participar de licitações públicas. Agora sim, ninguém deve porque quer. Isso. A maioria que está devendo, logo tem as exceções. A maioria que está devendo é porque está vivendo numa situação complicadíssima. Não só por causa da pandemia, antes mesmo, cara. Se você está devendo, é porque você enfrentou algum momento de dificuldade. E você, muitas das vezes, não tem como, infelizmente, saldar aquela dívida. Pô, quantos de vocês estão me ouvindo agora que vivem nessa dificuldade? Está com o nome no SPC, Serasa, e não está nem aí, porque, problema que não tem solução, solucionado está. Nós ouvimos isso várias vezes já. Não é? A gente ouve isso desde que a gente se entende por gente. Então, se você não pagou a sua dívida, é porque você não consegue pagá-la. Aí o cara vem e toma a sua CNH como punição, sendo que você quer pagar a sua dívida e não tem como. Essa é uma situação. Agora, tem a outra situação, de gente que tem condição e que não paga. Aí sim pode se aplicar isso. Se o juiz percebe ali que o cara, o sujeito tem dinheiro, só que não está na mão dele, como acontece com frequência. Ele tem uma dívida aqui, eu não tenho como executar o sujeito porque a grana dele não está com ele. Mas eu sei que ele tem dinheiro. Ele anda em carrão importado, ele vai para fora
com frequência, vai todo ano. Nas redes sociais ele fica dando pinta ali. O cara tá devendo 50, 100 mil e não paga uma dívida ali de 50, 100 mil, sendo que ele vai toda hora para os Estados Unidos, tem carrão importado e mora em casa de bacana. Aí sim dá para você pensar em aplicar isso. Eu quero que a Justiça vai trabalhar com bom senso a ponto de colocar isso na balança, sabe? E não já tirar a CNH do coitado que está devendo uma grana aí, porque comprou uma geladeira, por exemplo, pagou 15 parcelas das 36 parcelas, está tentando arrumar dinheiro para pagar e não consegue. São situações completamente distintas. Bom senso é a palavra, Joel. Eu conversei agora há pouco com o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Oséias da Viviana. Inclusive, um abraço a ele, que sempre nos ajuda aqui na Rádio Bandeirantes. Ele me explicou que essa sanção já estava prevista no Código de Processo Civil. Inclusive, no caso do passaporte, já era muito utilizada, até em outros crimes, para evitar que a pessoa saia, deixe o país. Então, essa é uma sanção que é usada. Mas ele pede o bom senso. Ele acha que o juiz precisa ter bom senso na hora de avaliar. Vamos acompanhar. Tem que ser analisado caso a caso, para só naquelas hipóteses em que não haja interferência com outros direitos, é que pode haver a retirada desse documento como meio de coerção indireta. Isso é excepcional, não é uma medida simpática, não é uma medida que eu particularmente acho que deva ser feita com a minha experiência como juiz aposentado. Temos 69 milhões e 400 mil brasileiros inadimplentes. Hoje, como você disse, Joel, 42,76% da população adulta do país. E outra quase coisa, metade do país. Ô Bruniana, CNH e passaporte são coisas completamente distintas. Sim. Se você falar assim, pô, é óbvio, o teor do documento é completamente diferente um do outro, mas o que eu estou querendo dizer é a ideia de você confiscar o passaporte, ela é muito diferente da ideia de confiscar a CNH. Você pode confiscar o passaporte do cara, esse cidadão que eu citei aí para vocês, por exemplo, que deve uma grana, que tem condição de pagar e não paga. Você fala, eu sei que você tem condição de pagar, você não vai pagar, não tem como eu pegar a sua grana, te executar, mas eu vou puxar o seu passaporte aqui. Você, bonzão, tem dinheiro, não vai poder usufruir dele, por exemplo, lá na Europa, nos Estados Unidos. Dia que você quiser voltar para lá, você paga essa dívida de 100 mil ou 1 milhão, que eu sei que você tem dinheiro, que eu te devolvo o passaporte. Agora, você tirar a CNH do cara que está devendo aí 1.000, 2.000, 10.000, que seja, ou 100 mil reais, que ele queira pagar a dívida e não tem como, é completamente diferente. Hoje, Joel, no levantamento do Serasa, a gente tem dois principais pontos aí que hoje levam as pessoas à inadimplência. O primeiro é cartão de crédito, endividamento no cartão de crédito. Aí a gente fala aqui de juros rotativos. Sempre damos aqui esse alerta na Rádio Bandeirantes. É a pior forma hoje de você se endividar é com cartão de crédito, porque vai pagar muitos juros lá na frente. E o segundo é muito triste, porque a gente que não consegue pagar contas básicas, água, luz e gás. A gente já cansou de falar de gente aqui que escolhe uma conta para não pagar por mês. Então, ó, esse mês eu não vou pagar a luz. Aí no mês seguinte paga a luz, né? Que estava em atraso já daquele mês e não paga a água. E assim vai. Infelizmente. Aí depois põe no cartão, e assim vira vai. uma bola de neve. Infelizmente, essa pessoa muitas vezes nem tem passaporte. Nunca fez uma viagem, nunca saiu do país. Eu quero crer que a justiça vai levar isso em consideração para cuidar, proteger esses cidadãos que nós estamos citando, que não deveriam estar no meio desse bolo aí. Só que o problema é o seguinte, cara, o problema é o STF tomar uma decisão e deixar no pensamento, na ideia do juiz. E a gente sabe, cara, que cabeça de juiz e bundinha de nenê, você não sabe o que vai surgir dali, não é? Então, você deixar isso para o cara tomar a decisão não é interessante, sabe? Tinha que estar ali, ó, muito bem discriminado, sabe? Colocando as possibilidades ou não permitir isso. Porque senão daqui uns dias, sabe o que vão fazer, deveriam fazer? Rever essa decisão aí e tomar uma outra decisão colegiada com um bom senso. Porque você deixar na decisão do cara lá na ponta, isso não vai dar certo, vai ter problema.